Olá, estamos então aqui com o nosso último episódio do Respiros em Saúde Mental. Eu me chamo Gleise Palma e comigo o professor do curso de Psicologia da UFN, Félix Guazina, e o professor do curso de Fisioterapia, Conrado Pisolato. Sejam bem-vindos então ao nosso último episódio aqui, né? Para falar sobre esse assunto que rendeu tanto, né, no último episódio, e aí nós acabamos ficando conversando mais depois da gravação, o que decidimos que renderia mais um programa. E eu quero começar justamente falando sobre uma questão que o Félix comentou, né, sobre a história que a dor conta, né, foi essa expressão que tu usou, assim, né, e fiquei pensando sobre essa história que a dor conta, para cada indivíduo, né? Falamos que a dor é individual, que cada um reage de uma maneira diferente, cada um tem um limiar de dor, né? Diferente. Então, falando em dor, podemos também falar em sofrimento, mas pode haver dor sem haver sofrimento ou sem haver tanto sofrimento? Como é que cada área de vocês vê isso? Queria começar com o Félix para resgatar essa fala dele no último episódio. Eu acho que sim, eu acho que quando a gente pensa na dor, principalmente na área da psicologia e sofrimento, a gente distingue talvez a dor, está muito mais relacionada a esses aspectos fisiológicos, neurofisiológicos, né, de percepção de dor de cada um, mas dentro da área de estudos da psicologia, essa dimensão de sofrimento, ela ganha outro contorno, né, porque como mesmo tu trouxeste, a gente pode ter sofrimento sem dor, né, e eu vindo para cá, eu fiquei pensando sobre as diferentes formas de sofrimento e que não tem marcas de dor física, por exemplo, né? Por exemplo, a violência psicológica, o assédio moral, né? Então, tem vários estudos que mostram o quanto que a violência psicológica ela é subnotificada, porque ela não tem uma marca, ela não tem uma cicatriz, ela não tem um roxo, né? Diferente da dor física lá, onde tem essas marcações no corpo do sujeito, e o sujeito consegue nomear, né? Aqui dói, né? Aqui a minha mão dói, ou o peito dói. Então, a gente vai ter várias histórias de sofrimento em que a dor física, por exemplo, ela não está presente, né? Embora a gente também percebe que essas dimensões de sofrimento psicológico, isso também provoca um efeito de dor ou aquilo que a gente chama de uma produção de doença física também, né? Porque eu penso muito que o nosso psiquismo ele tem uma capacidade de suportar pressão, sofrimento, desamparo, né? E a gente acho que trouxe muito isso no outro programa, do quanto que essas doenças, muitas vezes, é o escoamento desse sofrimento também, né? Mas eu acho que o sofrimento tem uma dimensão subjetiva mais presente, né? Mais presente do que a dor. Do que a dor, né? Dor é algo mais palpável. Talvez o sofrimento sim. é mais uma construção subjetiva do que fazer com ou sem dor. Com ou sem dor, né? E aí como a gente trouxe muito no outro programa, não tem como mensurar isso, né? Porque a gente vai ver relatos de pessoas, por exemplo, sem dor, mas com muito sofrimento, que até dizem para nós assim, né? Eu preferia ter uma dor localizada e física, né? Do que aquilo que eu estou sentindo. Acho que a depressão traz muito isso, né? Essa coisa do vazio, que os pacientes trazem muito para nós, de um esvaziamento subjetivo, uma percepção de sofrimento de sem sentido na vida, de não poder localizar onde dói, né? Traz essa dimensão para nós da diferença da dor e do sofrimento, né? Não que a depressão não possa ter efeitos físicos também, né? De uma série de efeitos físicos e fisiológicos da depressão, né? Mas acho que, para mim, sempre essa dimensão de sofrimento é uma questão subjetiva que tem a ver com a história de cada um, né? De cada um se percebe no mundo e percebe as suas dores, né? E isso é muito comum, né, a gente conseguir visualizar isso na prática, porque hoje a gente já sabe que a dor ela não é exclusivamente algo relacionado à alteração tecidual, né? Hoje a gente tem aí, a partir de 2016, que veio o fenótipo novo de dor nociplástica, que tem uma relação muito forte com a sensibilização central. E aí, quando a gente está diante desse perfil, a gente sabe que existe uma contribuição muito grande de fatores biopsicossociais envolvidos com a dor.
Desculpa, só te interrompendo, só para entender, essa sensibilização central seria o quê, assim? Sensibilização central é como o teu cérebro, lá no teu sistema nervoso, interpreta os estímulos dolorosos. Né? Então, acaba que altera esse sistema de nocepção, onde, por exemplo, tu vai sentir dor em estímulos que são inócuos, que não necessariamente causam dor, como um toque leve no braço, o vento, né? Isso causa dor porque tem uma sensibilização alterada lá a nível cerebral. Então, a partir disso, esses fatores biopsicossociais contribuem diretamente para que potencialize esse aspecto de sensibilização. Diante disso, a gente relaciona esses fatores biológicos, psicológicos e sociais que acabam interferindo no dia a dia daquela pessoa. Então, a pessoa que tem esse fenótipo diagnosticado é uma pessoa que vai ter uma qualidade de sono alterada, o ambiente de trabalho completamente alterado, ou familiar, né? E isso aí acaba necessariamente causando mais sofrimento. Porque, como o Félix trouxe, não é uma dor que a pessoa palpa e diz, me dói aqui. Isso é uma alteração tecidual, é uma questão noceptiva, não tem alteração, sensibilização central. Já nesse outro aspecto, sim. Então, isso acaba caminhando junto com o sofrimento, né? E muitas vezes, esse fenótipo, essa dor em específico, acaba causando o sofrimento porque a pessoa não consegue evoluir clinicamente, né? Ela tenta achar diversas formas de entender o porquê e sofre mais por isso, né? Então, a gente precisa observar com mais amplitude, principalmente, né, saber que a dor ela não está vinculada exclusivamente a danos teciduais e que hoje muitos pacientes sofrem por condições biopsicossociais e que relaciona com aspectos dolorosos também. Eu estava pensando aqui enquanto tu falava, né, que enfim, você já deve ter sentido isso em pacientes, você já deve ter percebido também, que quando estamos emocionalmente mais centrados, mais alegres, mais felizes, mais equilibrados, enfim, as dores que nos acometem, elas... não sei se você já tiver essa experiência de, eu tô com uma dor, tá, mas eu tô triste, agora acontece alguma coisa e eu melhoro emocionalmente. A dor diminui. Eu acho que é justamente sobre isso que a gente está falando. Sobre essa relação entre alguma coisa física que eu consigo materializar e o quanto isso se agrava ou diminui, né, essa sensação pelo meu bem-estar. Né? E aí voltamos a falar da questão dessa importância de toda uma subjetividade, nessa noção da dor. E me lembro também de algo que falamos no último episódio, que é sobre a questão de, às vezes, quando não conseguimos materializar esse sofrimento, na verdade são duas coisas que eu tô misturando aqui, mas é porque as duas me vieram agora. Quando não conseguimos localizar, pensar, estou com dor aqui, mas estou com um grande sofrimento, o que acomete, talvez principalmente jovens, é se cortarem ou, enfim, para materializar essa dor. E para conseguir, como se essa dor aplacasse um pouco o sofrimento, né? Enfim. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem visto na nossa prática, assim, seja aqui na clínica escola, aqui da universidade, ou seja na nossa prática clínica, os adolescentes têm dito isso para nós, não só os adolescentes, jovens adultos que têm essa questão de se automutilar, de se autocortar, de que ali quando eles cortam, eles localizam um pouco a dor, né? E aí eu acho que tem uma coisa por trás disso, que é quando eu materializo essa dor no braço ou na perna, que geralmente são regiões onde eles acabam se cortando mais, ali eu posso falar sobre a dor.
Porque ali tem, né, tem uma dor que é na perna, é uma dor no braço, é alguém que veio e pergunta, porque também tem muito isso, né? Por que no verão tu tá usando manga comprida? Ou o que houve mesmo aí no teu braço, que tá um pouco aparente, né? Que daí não dá mais para responder que foi um arranhão do gato de casa ou do cachorro, né? E aí esse sujeito se obriga a falar sobre o que tá acontecendo, né? Então acho que essa marca do físico talvez abre uma possibilidade de se falar sobre, o que também é ruim, porque tu precisa se machucar um pouco para poder falar, né? Tu precisa, de alguma forma, produzir uma autolesão para poder localizar, dar nome, dar um lugar para essa dimensão de sofrimento, né? Por isso que a terapia ela é muito importante, porque a terapia ela ajuda a construir palavras para dar conta do sofrimento e da dor também, né? Seja da dor física, porque eu acho que é isso que no último episódio eu trouxe, de que toda dor e sofrimento narra uma história de nós mesmos, né? E é o confronto com essa história que está em jogo quando a gente está numa experiência de dor e de sofrimento, né? Sim. E esses aspectos aí são fundamentais, né? Quando a gente lida com esse perfil de paciente, né? E aí a gente entende a importância, por exemplo, da educação em neurociência da dor. Porque quando a gente fala isso, não significa, claro, que para o paciente a gente vai dar uma aula de neurociência. Não é assim, mas a gente precisa saber educar o paciente com relação à dor que ele sente. E que a dor que ele sente, que muitas vezes não tem relação com dano tecidual, é uma dor, né? E aí a gente precisa tratar isso enquanto uma educação para o paciente compreender o que está acontecendo com ele. Porque muitas vezes ele também não compreende. E aí acontece isso que o Félix trouxe, vai materializar aquilo dali, né? Vai chegar a um dano tecidual para poder, quem sabe, falar sobre isso. Mas quando a gente entende o processo e todo o mecanismo que envolve a dor, né? Que é uma complexidade muito grande, a gente entende que educar o paciente com relação à dor que ele sente é fundamental, né? De suma importância, eu diria. Antes de nós pensarmos em condutas específicas, né, para manejo daquela dor, para gerar uma hipoalgesia, que é a diminuição da intensidade da dor, acho que antes de qualquer coisa é propor uma educação, né? E aí tem vários aspectos relacionados a isso, né? A maneira como tu interage com o paciente, a maneira como tu é um bom ouvinte para aquele paciente, né? Que tu não é só técnico, né? Tu é um bom ouvinte. Tu precisa ser essa pessoa para que o paciente consiga explorar aquilo que ele precisa para ti, gerando uma relação de confiança, né? Entre terapeuta e paciente, que é fundamental. Uma criação de vínculo, né? Exatamente, isso é muito importante. Porque dentro disso que a gente falava sobre o estado mental estar melhor, a dor vai ficar mais facilmente manuseável, enfim, ou aquela sensação de dor pode diminuir. Tu ter um atendimento qualificado, tu sentir confiança no profissional que tu tá indo, tu ser ouvido, vai melhorar o teu estado e, consequentemente, pode melhorar todo o teu quadro, né? Tem alguns estudos que falam sobre essas questões, né? Relacionando o fator biopsicossocial, ambiente, etc., mostram, por exemplo, que o fator ambiental, e aí a gente fala de o consultório da clínica, como que o paciente é recebido naquele ambiente, contribui e potencializa, ou aumenta a intensidade de dor ou diminui. Principalmente nesses pacientes onde a dor ela não é palpável, né? Então, essas experiências que a gente proporciona para o paciente logo que ele chega ao nosso encontro, já pode contribuir, seja negativamente ou positivamente. Vai da gente conseguir observar com maior amplitude isso e aí conseguir contribuir positivamente para aquela experiência do paciente ali conosco. Então, só pegando um gancho na fala anterior do Félix, né? Quando tu fala sobre essa questão da pessoa precisar se cortar para então poder falar sobre aquela dor, aquele sofrimento que está sentindo, né? E isso não seria o retrato, não é um sintoma de uma sociedade que invalida justamente essa dor emocional,
né? Eu me lembro, não sei se foi numa conversa nossa que no programa ou fora do ar, em que falamos sobre atendimento, muitas vezes nos prontos-socorros, né? Nos PS, que a pessoa chega e ela pode estar com grande sofrimento emocional, mas que, se não está com alguma coisa ali, correndo algum risco físico, aquilo é minimizado de certa maneira, né? Então, essa questão da saúde mental ainda precisa progredir muito, né, Félix? Muito, no nosso muito. país, assim. E acho que pegando o gancho, assim, principalmente da área que eu trabalho, que é a psicanálise, né? Acho que tem uma coisa bem freudiana, assim, que é essa questão da cura pela palavra, né? Tem vários estudos, por exemplo, aqui no Brasil, vinculados à USP, que mostram, inclusive, os efeitos do neoliberalismo como produção e gestão do sofrimento psíquico, né? De que as nossas dores emocionais, elas estão costuradas com esses modos de existência que a gente tem. E aí eu acho que é bem importante, porque daí a gente sai dessa lógica de culpabilizar esse sujeito pelo que sofre. Então não é culpa do João, da Maria, do Conrado, do Félix, da Glaíse, né? Também as nossas percepções de dor e sofrimento também são produzidas pelo social, né? E aí eu acho que a gente precisa avançar muito também, né, dentro das políticas públicas de saúde, né, dentro daquilo que a gente marcou no outro episódio, do trabalho multidisciplinar, da educação em saúde, da gente poder legitimar esse espaço, né? Tem um filósofo e crítico literário que eu gosto bastante, que é o Walter Benjamin, né? Ele já dizia isso num dos textos de crítica, que a gente estaria vivendo na modernidade um empobrecimento da experiência de narrar sobre e até ele compara com umas coisas muito legais, assim, sei lá, há 100 anos atrás as pessoas se reuniam numa fogueira e contavam as histórias das suas famílias, as histórias, né, assim, lá, de que a gente escutou desde criança. A gente não tem mais esses espaços de partilhar, né? Tem lá as redes sociais que as pessoas vão colocando ali algumas questões, mas também não é um espaço do encontro real com o outro, né? Então, eu acho que essas questões todas elas se costuram quando a gente está pensando em saúde mental, né? Mas, infelizmente, os dados que a gente tem de pesquisa é um baixo acolhimento, por exemplo, em urgências e emergências. São raras as urgências e emergências no Brasil que tem equipe de saúde mental, né? Aquela cena clássica, a pessoa está achando que tá tendo infarto, chega no pronto, é uma crise de pânico, é a primeira crise de pânico que está tendo. Como é que a equipe reage frente a isso? Ela faz um acolhimento e um direcionamento desse sujeito para especialistas, ou toma isso como uma histeria, né? Como a pessoa está ali forjando uma doença como se ela não tivesse mais nada para fazer da vida e, portanto, está indo ali procurar um tipo de ajuda, né? E eu acho que tem ali uma demanda de cuidado, né? Que precisa ser olhada pelas políticas públicas também, né? E essas demandas de cuidado, elas são, obviamente, muito fundamentais e talvez seja algo que hoje a gente perceba, mesmo, né, nos tempos de hoje ainda, a gente perceba uma dificuldade com relação a políticas públicas, ao manejo do paciente com essa característica, né, se apresentando dentro de um ambiente onde é um ambiente emergencial, né? E que muitas vezes isso tudo é confundido, né? E por falta de preparo, muitas vezes, também do profissional que está diante daquele paciente. Sim. Né? Como que tu vai manejar aquela crise de ansiedade, crise de pânico, né? Se não tem algo estrutural, que seria um infarto, né? Tu vai manejar de que forma daí? Tu vai tratar o paciente como algo que é psicossomático somente, né? Vai dar um remédio para acalmar a ansiedade e vai mandar para casa e vai mandar para casa. Só uma crise de ansiedade, pensando que pode ser uma coisa constante. E essa questão do só é uma crise de ansiedade acontece muito, né? Só que nunca é só isso, né? O histórico desse paciente, e aí é a questão individual, o perfil, né? O histórico desse paciente pode te trazer histórias onde aquilo dali já é a gota d'água. Onde ele já está trazendo coisas que ele já não consegue nem controlar mais. Então, olha a amplitude que é isso, né? O significado que isso precisa ter dentro do ambiente clínico de saúde. Sim, porque uma crise de ansiedade
pode se transformar em alguma coisa incapacitante, que a pessoa não consiga mais sair de casa, não consiga mais trabalhar, não consiga mais conviver, enfim, quantas coisas podem... ou a crise de ansiedade é resultado também, né, enfim... mas então, seguindo falando de dor e sofrimento, né, e falando de dor crônica, a gente não pode deixar de falar sobre a fibromialgia, né, que acomete cerca de 6 a 7 milhões de brasileiros hoje, na verdade 6 ou 7 milhões de brasileiras, visto que, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, de cada 10 pacientes, de 7 a 9 são mulheres, ou seja, de 70% a 90% são mulheres e acomete pessoas entre 30 e 50 anos. E aí eu fiquei pensando, bom, mulheres entre 30 e 50 anos. O que nós mulheres estamos fazendo entre 30 e 50 anos? Estamos, muitas vezes, formando família, toda no mercado de trabalho, com jornada tripla, às vezes com preocupações com os pais, que já estão envelhecendo, cuidando dos pais. Então, me parece uma relação bem possível essa, desse período da vida da mulher e do maior índice de fibromialgia, né? Sim. Inclusive, a fibromialgia, ela encabeça a lista, em primeiro lugar, da dor com fenótipo nociplástico, que é aquela que a gente citou anteriormente, que tem um potencial de sensibilizar lá a nível do sistema nervoso central. Então, ela é tratada, essa dor da fibromialgia, ela é tratada enquanto doença. Ela tem o CID-11 ali, caracterizando a dor da fibromialgia enquanto doença. E é recente isso, eu vi que era de 2004, se não me engano, né? Então exato. Faz 21 anos só. Então, além disso, esse aspecto da fibromialgia, que acomete muitas mulheres realmente, tem exatamente essa relação que tu citastes aí. É uma relação onde tu pega uma faixa etária que está extremamente ativa, né? Tem uma relação com trabalho, com família, com casa e tudo aquilo que envolve, né? Além disso, fases normalmente reprodutivas, né? Onde também tem a questão hormonal envolvida. E esse fator hormonal que às vezes está sofrendo diversas alterações e aquele tumulto nessa faixa etária da vida também influencia na sensibilização. E a fibromialgia, como uma doença, e essa dor, enquanto doença também, ela é uma dor difusa. É uma dor espalhada, ela não é uma dor pontual, onde todos esses aspectos que a gente citou anteriormente, de sensibilização, de sofrimento, acabam acontecendo com esse perfil. Justamente por ser uma dor difusa, uma dor espalhada, onde tem muito aumento de sensibilização central, e o ambiente biopsicossocial também interfere negativamente. Porque é toda uma relação que se cria, né? Jornada de trabalho e etc e tal, que acaba influenciando nesse aumento de sensibilização. Então, por esses aspectos todos aí, sem dúvida, a gente consegue pontuar os motivos dessa faixa etária do sexo feminino ter mais diagnósticos de fibromialgia do que homens ou uma faixa etária diferente, né? Pois é, mas e não existe um exame que se possa fazer, a gente sempre tentando simplificar e materializar, como se fosse um exame assim, a gente faz o diagnóstico, né? Quais são os indícios de que uma pessoa tem fibromialgia e como que se pode começar, porque eu imagino que não seja uma coisa simples, assim, de chegar a conversar e não, tu tem fibromialgia. Eu acho que é um processo, né? É um processo e por ser um processo mais complexo, muitas vezes também acontece da paciente ser mal diagnosticada. Porque chega no atendimento e aí fala que tem uma dor e essa dor ela é uma dor espalhada, difusa e já classifica a paciente enquanto fibromialgica. Mas muitas vezes não é assim, é uma complexidade maior. Para tu ter um diagnóstico ali médico, né, que esse é um diagnóstico médico, precisa ter aplicação de questionários, tem pontos específicos no corpo que conseguem direcionar ou mapear mais para uma fibromialgia, né? Então, hoje, como a gente tem esses fenótipos de dor diferentes e que podem potencializar uma sensibilização ou não, tu tem que ter mais precisão no diagnóstico. Porque quando tu vai lá e tu já está em sofrimento, porque tu tem uma dor difusa, e tu tem um diagnóstico de fibromialgia, tu já classifica aquela paciente enquanto uma paciente doente.
A partir daí, o sofrimento aumenta, né? É similar como tu ter uma dor nas costas e tu faz um exame, tem uma hérnia de disco e tu vai lá e tu sofre mais porque tu tem uma hérnia diagnosticada. Então, tu tem uma classificação enquanto fibromialgia, né, dor nociplástica, isso vai aumentar o sofrimento dessa paciente. Então, é mais complexo, é uma amplitude maior que a gente precisa observar e que, essencialmente, tem que ser bem diagnosticada, né? E tem como, né? Hoje, a ciência nos traz possibilidades, né, para conseguir trazer um diagnóstico mais preciso para essa paciente e, principalmente, a partir do diagnóstico, direcioná-la para o tratamento mais adequado, que vai envolver a multidisciplinariedade. Uhum. Por exemplo, aí depende de cada caso, existem parâmetros? Por exemplo, é uma paciente, quando bem diagnosticada, é uma paciente que vai necessariamente ter que frequentar a fisioterapia, a psicologia, fazendo terapias, né? A medicina, né? Porque muitas vezes também precisa-se do tratamento farmacológico junto com isso, né? E além disso, também um processo todo envolvendo a melhora da qualidade de vida. Porque né? é incapacitante, né? Exato. Chega a ser a possibilidade, não que seja sempre, imagino. Gera uma diminuição de qualidade de vida, né? E todos esses fatores que envolvem isso, porque a paciente já vem de um sofrimento, né? Por todos esses aspectos. E aí, quando tem diagnóstico, tende a aumentar essa qualidade de vida para pior, né? Então, diminui mais essa questão. Então, a gente precisa conduzir a paciente para que ela não diminua mais essa qualidade de vida, qualidade de sono, né? E aí, precisa-se necessariamente envolver vários profissionais nesse aspecto. O que, mais uma vez, é difícil. A gente conseguir ter esse controle. Ela vai lá na fisioterapia, a gente conversa, educa a paciente enquanto a dor que ela sente, só que ela vai lá no psicólogo, a fala daqui a pouco é diferente, né? A linguagem se torna diferente no médico, no educador físico, no nutricionista, enfim, todas as áreas da saúde que precisariam estar diretamente envolvidas com esse perfil, muitas vezes a linguagem é distinta. Né? E aí é pior, claro, que para a paciente, porque ela não consegue evoluir clinicamente. Ela sempre vai estar num estado de sofrimento quase que constante. E aí a qualidade de vida dessa paciente, que está numa faixa etária extremamente ativa, acaba diminuindo, né? E tendo uma possibilidade de adquirir outros diagnósticos, como a própria depressão, né? Que é uma outra doença também tão grave quanto, e que muitas vezes silenciosa, e que isso tudo tem a ver com toda essa relação do manejo adequado dessa paciente na primeira instância. Pegando um gancho um pouco do que o Conrado está trazendo, tanto nos estudos que a gente tem na área da psicologia, quanto também na minha experiência clínica com algumas, né, pacientes fibromiálgicas, a gente também percebe que para além da doença, né, para além do diagnóstico, tem uma dimensão de sofrimento, daí de novo vem a causa da dor e sofrimento e trauma, histórias de vidas com histórias de um enfrentamento, né, ou seja, dessa dimensão biopsicossocial, né, de marcadores sociais, de isso que tu traz também de você estar numa idade, você está construindo família, ter que trabalhar a jornada tripla, né? Tem esse combo todo, que eu acho que tem uma questão de gênero transversal, talvez, a essa discussão, mas pelo menos as minhas escutas, sempre em algum momento, tem marcadores traumáticos pregressos, né? E parece que a fibromialgia é só um dos efeitos dessa experiência de sofrimento, assim, de uma forma global desse sujeito, né? E aí eu acho bem desafiador, como o Conrado traz, é como orientar esse paciente para melhorar a qualidade de vida dentro das condições que se tem, né? Porque até onde se sabe não existe uma cura da fibromialgia no sentido de uma remissão total dessa experiência de percepção de dor e de sofrimento, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha uma série de ferramentas e orientações para melhorar a qualidade de vida desse sujeito, né? E para além da fibromialgia, eu já tive acompanhando muitas pessoas que estavam que a gente chama de crise psíquica, no momento da vida de muito sofrimento, né? Olha, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, eu não aguento mais, isso que eu estou sentindo, que eu não sei dar nome, tá do insuportável, né? E uma das perguntas que eu gosto de fazer é o que afinal dói? O que?
dói, né? E aí tentar fazer com que esse sujeito possa tentar nomear, né? De novo, a coisa do dar nome, né? E dentro desse o que dói, não tem nada para fazer, né? Assim, será que não tem um pouquinho de umas para aliviar um pouco, para dar um pouco de colo para essa dor? E é muito curioso porque a gente vai construindo isso muito singularmente com cada sujeito, né? Talvez para mim sair com os amigos, tomar um café preto no final do dia possa ser essa via de drenar um pouco essa dor, né? Porque a gente tem uma mania enquanto ser humano de colocar os nossos processos de cura muito nesse lugar do se eu não for para a Praia Maravilhosa no Nordeste, nada serve. Exatamente. Se eu não fizer uma viagem dos sonhos para Paris, nada serve. Sim. E tentar aproximar, assim, eu acho que a questão é como eu posso me cuidar no meio desse processo. E aí vem muito da minha área, que é para que eu me cuide, eu preciso me conhecer. Se eu não me conheço, eu não consigo me cuidar, né? Eu não consigo entender o que eu posso ter como drenagem dessa dor. E se eu não tenho, eu posso inventar, eu posso criar isso. Mas eu preciso me conhecer minimamente para poder abrir espaço, né? Assim, pelo menos é aquilo que eu tenho percebido nas experiências, né? De escuta, de acompanhamento de algumas pessoas. E é muito bacana quando esse sujeito abre esse espaço para poder... talvez um café, talvez... né? Vão criando brechas no meio disso tudo para poder lidar com aquilo que é impossível de lidar, por exemplo, que é a experiência de dor, né? E pegando esse gancho, Félix, também, isso é muito legal, né? A gente observar com essa amplitude para poder passar para o paciente isso. Que é essa questão, assim como, por exemplo, o paciente que vai para uma praia lá do Nordeste maravilhosa, lá ele pode sofrer da mesma forma. Porque o que tem a relação é, além do ambiente, a experiência que tu está tendo naquele momento. Né? O café com os amigos, para certas pessoas, pode ser o melhor remédio, né? Para outras não. Mas, sem dúvida, a experiência que tu tem, seja com alguém, com um amigo, com família, vai te trazer muito resultado, né? Como a gente fala que sorrir, dar risada é o melhor remédio. Né? E realmente pode ser, porque tu tem ali, quando tu tá rindo com aquela vontade de sorrir, né? Tu tenha uma explosão de liberação hormonal boa no cérebro, né? E isso vai te causar um bem-estar. E para isso acontecer, tu precisa estar num ambiente que te agrade também, com pessoas que são agradáveis, que influenciam isso a acontecer contigo, né? Então, quando tu tá diante de um lugar, pode ser o pior lugar do mundo. Se tu tá com pessoas que agregam aquilo dali, tu tá sorrindo num ambiente que não é o melhor de todos. Isso naturalmente vai te fazer bem igual. Então, isso é muito interessante e a gente fala por nós, né? Quantas vezes a gente se agrada em estar num lugar ou desagrada estar num lugar com algumas pessoas, enfim, e aquilo te causa um bem-estar muito grande ou não. Para o paciente que já tem todo o envolvimento de sofrimento, acaba que potencializa esses fatores todos, né? Uhum. Nossa, vocês me fizeram pensar tanta coisa agora, assim, eu fui anotando, porque eu fiquei pensando nessa questão dos bons relacionamentos, né? Porque uma das coisas mais importantes que eu tenho lido para que nos sintamos felizes, né? Não é esperar o ano passar para a gente poder ir para a praia nas férias. É durante todo o ano fazer essas pequenas coisas, né? Como o Félix fala, encontrar essas brechas de coisas diárias ou, enfim, o mais frequentes possíveis, que possam ir preenchendo a nossa vida, né? E o quanto os bons relacionamentos são importantes nisso, né? Perfeito. Outra coisa, essa questão da percepção da dor, né? Que, enfim, podemos nós três aqui estarmos com, sei lá, como se fosse possível produzir um machucado igual em nós três, mas a percepção de dor vai ser diferente para cada um de nós. E fiquei pensando também sobre essa questão da fibromialgia como quase um reflexo da dor de ser mulher. Sabe? Da dor de ser mulher, da dor de ter toda essa jornada, da dor... e aí não posso deixar de falar sobre os índices de feminicídio, né? E os índices de violência doméstica, que não chegam à morte, mas, enfim, mulheres que sofrem de algum tipo de violência.
E como é difícil. Então, a fibromialgia é uma doença atual que já deve existir há muito tempo. Não sei quando que foi o primeiro diagnóstico, mas enfim. Fiquei pensando também que em 2004 que passou a ter um CID, né? Então, fazem 21 anos, não é tanto tempo, né? E que eu acho que fala muito da nossa contemporaneidade, fala muito da nossa sociedade, fala muito do neoliberalismo, fala muito dessa construção social do que a gente vive hoje. Sim. E aí, indo já para o final, eu fiz um apanhado, assim. Queria que vocês, enfim, deixassem uma última mensagem e, enfim, comentassem isso também que eu falei. Fiquem à vontade. Sim, essa questão que eu sempre trago para a minha vida, assim, e isso é também uma mensagem, né, que eu deixo para todo mundo, é a importância de nós criarmos boas relações com as pessoas, independente do lugar em que nós estejamos. Eu acho que isso é fundamental. E criar boas relações ali com as pessoas não significa que tu vai ter aquela pessoa para ser tua amiga, de frequentar tua casa. Mas tu precisa ter necessariamente uma boa relação para que crie-se um ambiente agradável, né? Então, sempre a gente precisa pensar nesses aspectos, né? Muitas vezes a gente está num ambiente onde, poxa, aquela pessoa lá, uma pessoa que não agrega e tal. Cria uma boa relação, dá um bom dia, uma boa tarde, né? Não seja a pessoa igual àquela. Às vezes a pessoa vai mudar, inclusive, contigo. Porque exato, tu mudou. Claro. Né? Então, isso é muito importante. Então, essa mensagem que eu posso deixar para fim de ano é sempre criar boas relações, sempre pensar em aproveitar o processo e não só o futuro, né? Porque a gente passa o ano, a gente fica pensando nas férias, lá no fim do ano e etc. Mas tentar aproveitar o caminho, né? Porque muitas vezes o caminho te mostra coisas maravilhosas no processo. E que às vezes a gente não aproveita como deveria, porque a gente está pensando lá na frente. E a gente também não tem essa certeza se a gente vai chegar lá na frente. A gente não tem essa certeza. Né? A gente vive como se a gente fosse chegar lá na frente, mas quem diz que em algum momento não vai chegar mais lá na frente? Claro, então o melhor de tudo sempre no mundo ideal é que todos pudessem aproveitar o presente, né? Sem pensar em demasiado no passado, né? E tem relação com a depressão, ou em demasiado no futuro, que pode ter uma relação com a ansiedade. Então, olha como que é complexo, né? Às vezes nem tanto, às vezes a gente que complica um pouco mais, né? Mas, claro, que isso tem a ver com perfil e etc., mas criar boas relações e aproveitar o processo, eu diria que é o fundamental, né? Então, aí para 2026, né, eu desejo que todos possam ter essa condição de criar boas relações e de aproveitar o caminho que se segue a partir aí de janeiro até dezembro do ano que vem, né, aproveitando cada momento com as pessoas que são importantes. Obrigada, Conrado. Pegando o gancho do Conrado, acho que é importante essa questão de mapear os amigos, né? E acho que é isso que o Conrado traz, não necessariamente precisa conviver diariamente, enfim, né? Mas acho que poder saber com quem se pode contar, se dividir, essa questão do olhar, né? Talvez a gente vai vivendo muitas coisas nas pessoas, a gente vai esbarrando no olhar do outro, sabendo que a gente pode contar. Eu acho que isso também é protetivo para a nossa saúde mental, né? Acho que também autoriza a gente construir vínculos de intimidade, de partilhar o que a gente está sentindo, porque é algo que a gente tem feito muito pouco na cultura, né? A gente talvez, por aquilo que a gente já discutiu muito aqui nos programas, da sociedade do desempenho, que a gente sempre tem que dar certo na vida, a gente não divide as nossas dores e os nossos sofrimentos, né? E agora, escutando também o Conrado, eu me lembrei um pouco do que os meus avós diziam, que acho que é um saber muito interessante, que é o que, né, a boca cala, o corpo padece, né? Então, eu acho que é isso que a gente discutiu também hoje, a importância da palavra, do dizer as coisas, e tu ter para quem, o que dizer e para quem dizer, né?
Então, acho que o desejo, né, para 2026 que a gente possa ampliar esses laços de afeto que nos sustentam pela vida, né? E que a gente vai encontrando. E como é o nosso último programa do ano, também agradecer a Glaise por esse ano todo, né? De trabalho, porque a Glaise fez uma insistência para que eu permanecesse com ela. Sim, E que depois foi do primeiro, depois tu do não primeiro se ali, livrou mais, mas Félix. que foi um prazer muito legal de dividir esse ano contigo, de Muito muita bom, troca muito e aprendizado. aprendizagem, que a gente possa seguir aí Isso aí. na vida. Que joia, muito obrigada. Gente, que legal. Que bom acabar 2025 assim, né? Com vocês, com tanto aprendizado, com esse programa maravilhoso que a gente construiu junto, né? Então é isso, ficamos por aqui no nosso último episódio de 2025. Eu sou Glaise Palma, professora do curso de jornalismo, comigo o professor do curso de psicologia, Félix Guazina, e o professor do curso de fisioterapia, Conrado Pisolato, na técnica Clenilson Oliveira. Nos acompanhe no Spotify, no Instagram e no YouTube da Rádio Web UFN. Muito obrigada por tudo, especialmente ao Félix, aí que esteve. 11º programa, Félix. Viu só? E o Conrado, que esteve aqui nos 2 programas finais conosco. Agradeço muito. Até a próxima, até o ano que vem. Boas festas. Tchau, tchau.